Pessoal, desde que nós começamos a abordar aqui no canal Jason Rosa essas histórias misteriosas do passado, né, algumas pessoas têm comentado que gostariam que eu explicasse algo a respeito da instituição Smithsonian, cujo logo é esse que está sendo dado destaque no momento aí na sua tela. Essa instituição ela compreende 19 museus e 7 centros de pesquisa. Ela tem 142 milhões de itens. Vocês vejam aí que borboletas, pássaros, até mesmo aeronaves, tem de tudo nesses museus, nessa instituição. Mas eu vou lhes dizer já de cara que, para mim, essa instituição ela detém uma parte da história que não está sendo revelada para as pessoas. E se vocês me acompanharem até o final, vocês vão ver que a simbologia com a qual essa instituição está envolvida vai corroborar a minha tese. Veja que, através da instituição Smithsonian, por exemplo, se dá credibilidade à história que é atualmente ensinada a respeito dos dinossauros, por exemplo. O que é a instituição Smithsonian? Em primeiro lugar, note esse símbolo aqui. Nós sabemos que todas as religiões, ou pelo menos uma grande parte das religiões antigas e pagãs, está centrada em um culto de adoração ao Sol, tendo o Sol como seu Deus principal do seu panteão. E é muito estranho, né, que a instituição Smithsonian tenha escolhido como logo um Sol, mas nós já vamos trazer algumas informações e vocês vão entender o porquê disso, né? Então, o que é exatamente a instituição Smithsonian? Diz aqui no artigo deles da Wikipedia, né? É uma instituição educacional de pesquisa associada a um complexo de museus fundada e administrada pelo governo dos Estados Unidos. Na verdade, a instituição até pode ser que foi fundada, mas de fato o que acontece é que ela foi administrada, porque quem fundou de verdade isso aqui foi o cientista, entre aspas, britânico James Smithson, né? Por isso Smithsoniana. Aqui nós vemos a bandeira aqui do Reino Unido, a Union Jack, né? E aqui nós, já de cara, só na bandeira do Reino Unido, nós observamos que de cima é possível ver uma pirâmide ao estilo Maia. Na comunidade fechada a gente fala melhor sobre isso. Mas aqui nós vemos o topo da pirâmide. Sempre quando você vê um X de cima, eu já digo adiantado que nós vamos falar aqui nesse vídeo, você pode saber que você está olhando para uma pirâmide, se ela estiver associada, claro, com outros símbolos. Mas por que é que eu tenho essa desconfiança aí com o Instituto Smithsonian? Vamos lá. Para quem não sabe, isso aqui é uma vista aérea, através do Google Maps, do Capitólio. Aliás, da região onde está o Capitólio e o Memorial Lincoln. Bem, essa praça aqui, para quem não sabe, é aquela praça onde geralmente as pessoas se reúnem para protestos, onde, por exemplo, Martin Luther King fez seu discurso. É uma praça memorável aí na história dos Estados Unidos. Eu vou mostrar aqui nessa imagem para que fique mais claro. Aqui é onde fica o obelisco, né? Tem aquele lago artificial. Vocês veem aqui o obelisco da praça, lá ao fundo o Capitólio. Então vocês veem que o obelisco ele está diretamente alinhado com o Capitólio. E isso tem tudo a ver com a instituição Smithsonian. Existe uma frase do George Orwell, onde ele diz que quem controla o passado controla o futuro, e quem controla o presente controla o passado. Ou seja, quem está no poder atualmente detém a capacidade de controlar a narrativa do presente, dizer o que é verdade ou o que não é verdade oficialmente. Tanto é que
quando você foge da narrativa oficial, da história oficial, você é taxado de fake news e por aí vai, né? Porque você não está no poder, você não está no controle. Aqui uma visão aérea melhor. Então vocês vejam aqui o obelisco e aqui o Capitólio. Vamos manter essa imagem que eu já vou fazer uma explicação sobre isso. Então, se você não está no controle do poder agora, você não controla a narrativa oficial. Então, se você controla o presente, você vai controlar aquilo que se diz que é a história verdadeira do passado. E se você controla o passado, você vai controlar o futuro, porque se você induz as pessoas a acreditarem que a história foi X ou Y, as pessoas vão acabar acreditando que as coisas são daquela maneira, vão ser induzidas a um determinado comportamento, e aí você acaba controlando as próprias pessoas, né? Então, controlando o presente, você controla o passado, e controlando o passado, você induz e controla o futuro das pessoas. Agora vamos a essa imagem aqui. Vocês notem que aqui nós vemos uma espécie de triângulo desenhado em direção ao Capitólio. Acontece que o Capitólio ele é o desenho do órgão feminino, ele é a concha, né, virada para baixo, e esse aqui é o símbolo da taça, o Santo Graal, que eles dizem, né? Então seria o símbolo do órgão feminino, de reprodução feminina, né? A taça virada para baixo. E lá em cima nós temos o órgão de reprodução masculino, o falo, o obelisco, que é o triângulo virado para cima. Entende, pessoal? Então aqui nós vemos o triângulo para cima e o triângulo para baixo. Esse símbolo acaba sendo usado em muitas outras oportunidades, mas nesse caso aqui ele está simbolizando exatamente isso, a união do masculino, né, o obelisco, com o feminino, o Capitólio. Mais uma vez, nós temos eles diretamente alinhados. Mas o que isso tudo tem a ver com a instituição Smithsonian, com essa história de controle do presente, controle do passado, controle do futuro? Bom, aqui nós temos o símbolo do controle do presente. É um símbolo de poder, o Capitólio, onde os congressistas norte-americanos se reúnem, onde saem as decisões que acabam definindo o rumo de grande parte do mundo. Existem alguns países não alinhados, mas grande parte do mundo acaba se submetendo ao poder decisório desse órgão aqui. Então eles controlam o presente, pelo menos de grande parte do mundo. Então, o que isso tem a ver com a instituição Smithsonian? Vamos novamente aqui de uma vista aérea. Aquilo que nós estávamos vendo, que era o obelisco, ele está localizado nessa ponta aqui. Veja, aqui é o lago artificial. Vamos voltar lá rapidamente. Aqui está o lago artificial, aqui está o obelisco. Aqui está o lago artificial, aqui está o obelisco. Clicando aqui, vem o Memorial Lincoln, né? O Lincoln Memorial é um monumento localizado em Washington, em homenagem ao 16º presidente dos Estados Unidos. Então até tem uma estátua dele lá, do Lincoln, né? Porque tem aqui o local onde está a estátua dele, né? Que é alinhada aqui então com o obelisco. Próximo ali o obelisco. Novamente, o que isso tem a ver com o Instituto ou instituição Smithsonian? Aqui nós temos o Capitólio, né, pessoal, que nós estávamos olhando anteriormente. Então, aqui alinhado, né, com o obelisco. Veja por que é que esse é o símbolo do feminino. Vocês estão vendo aí o vídeo. Isso aqui é como se fosse a concha, como se fosse o óvulo, né, onde o falo deve ser introduzido para que nasça, né, uma criança, para que nasça um filho. Mas quem é esse filho? Vocês lembram que eu falo já há muito tempo
que eu notava que nós estávamos entrando na era do verde, que é a era derradeira do governo, de todas essas coisas que nós estamos vendo. Quem é o verde? O verde é o Green Man, é o dono do falo, que é Osíris. Há um mito, tratando de Osíris, que conta que ele foi despedaçado em 4 pedaços após uma luta com Sete. Ele foi cegado do olho direito, daí é que vem o mito do olho de Horus, e portanto aquilo que está na nota de $1, a foto do triângulo com aquele olho e tal, né? Então esse aqui seria a representação do filho de Osíris. Ele é Horus. Quem é Horus? Horus é o deus Sol. É o deus Sol. É claro que nós não estamos falando exatamente do Lincoln, mas de uma figura que representaria Lincoln no futuro. E aqui, como já dito, é onde estará se dando a concepção. Nós temos muitos símbolos que nós poderíamos analisar apenas nessa praça aqui, mas nós vamos nos ater apenas aos 2. Temos aqui o símbolo da coruja, da sabedoria. Olha, são centenas, se não milhares de itens aí que a gente podia analisar, mas nós temos que nos concentrar. E aí, isso tudo nos leva então a Ísis, ou Ishtar, ou Inanna. Existe aí Pachamama, você pode chamar do que você quiser, é o símbolo do feminino. Como também o símbolo do masculino tem vários nomes, né? Então, na união do masculino com o feminino, nasce, da união de Osíris com Ísis, nasce Horus. Exatamente aqui no meio, veja só a importância que é dado para o controle da narrativa da história. Nós temos aqui, entre os 2 símbolos máximos de poder nos Estados Unidos, vários institutos, Smithsonian e museus. Veja só aqui. Smithsonian National African American Museum. Então aqui, Museu Nacional Afro-Americano, eles chamam, né? Então aqui eles controlam a narrativa de como é que foi toda essa questão aí da introdução da cultura africana nos Estados Unidos. Daqui sai toda essa narrativa que vocês conhecem da história oficial. Temos aqui o Museu de História Natural. Então aqui eles dizem, falam sobre os elefantes, os mamutes, os dinossauros. Então daqui vem toda essa narrativa que a gente conhece sobre a origem ou a suposta origem desses ossos aqui. Então eles jamais seriam criaturas monstruosas de modificações genéticas do passado. Não, eles são dinossauros que foram extintos por um meteoro, etc, etc. Então aqui se controla essa narrativa. Vocês vejam a miríade de instituições de história, porque eles sabem a importância do controle da narrativa do passado para que eles possam continuar controlando o que vem pela frente. Então aqui o Museu Nacional do Índio Americano, é um museu dos Estados Unidos dedicado à cultura dos povos indígenas. Então, enquanto no Brasil ou em vários outros países do mundo, nós vemos aí a história relegada a algo insignificante, sem importância, nós vemos que lá a história está colocada exatamente no centro de poder, porque eles compreendem a importância da história e de controlar a narrativa oficial. Sempre vamos destacar isso. Então aqui, Smithsonian Museu Nacional Aéreo, enfim, todos eles aqui ligados ao Museu Smithsonian. Então vamos voltar aqui a essa imagem, fica mais fácil de vocês verem. Eles estão aqui, as instituições, elas estão nesse centro aqui. Percebem a importância disso?
E aqui ao fundo também tem mais museus, mais instituições, todos eles em torno do poder central, né, em Washington. Agora, note outra situação. O Observatório Astrofísico Smithsonian. Ele é um instituto de pesquisa do Instituto Smithsoniano, localizado em Cambridge. Isso aqui é uma dos centros de pesquisa associados com a instituição Smithsonian, tá, pessoal? É um deles, é o Observatório Astrofísico. Então, ele está localizado em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos. E olha quem é que trabalha em conjunto com eles. O Harvard College Observatory, ou seja, é o observatório mais importante dos Estados Unidos, o Centro de Astrofísica de Harvard, Smithsoniano, em conjunto, né? E eles são nada mais, nada menos do que os operadores do Observatório de Raio-X Chandra para a NASA. Então, quer dizer que toda a narrativa que sai da NASA, vocês veem aqui a linguinha, né, do detentor, daquele que acampa sobre a montanha da ciência, do conhecimento. Então, todas as narrativas que saem da NASA também passam por esses institutos, né, esses centros de pesquisa, inclusive espaciais, smithsonianos. Então, não é qualquer coisa esse instituto. Então, aqui ele fala do raio-x Chandra. Eu vou fazer um comentário aqui sobre essa questão do Chandra. É porque as pessoas às vezes passam por detalhes porque elas não são acostumadas a observar os detalhes. Enquanto eu falo alguma coisa aqui, eu vou mostrando algumas fotos aí para vocês verem na tela. Vamos ver aqui se ela abre. Aqui. Então, o Chandra é um desses deuses da antiguidade. Ele significa literalmente brilhante, ou brilhante como a lua. Alguns associam ele à lua. Ele também é o nome do primeiro chakra dos Ragas Melakarta, na música carnática. Então, ele é um deus também. Então, eles associam essas pesquisas deles, esses institutos deles, todos a deuses mitológicos, preferencialmente ligados aos deuses mitológicos egípcios. Mas isso tudo vem de uma cultura babilônica, tá, pessoal? Anterior ainda à cultura egípcia. Que a cultura egípcia ela é dita como a primeira a recepcionar aquilo que seria a antiga cultura atlantista, ou da Atlântida. Eles acreditam em todos esses mitos, tá, pessoal? Então é daí que vem. Eles, na verdade, até isso eles distorceram, toda essa história aí foi distorcida. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? É que tudo isso aí que a gente está analisando, está trazendo para vocês nessa série de vídeos misteriosos, aí, de mistérios da antiguidade, tem a ver com uma narrativa diferente daquilo que oficialmente é trazido por aqueles que estão diretamente ligados a essa adoração de deuses antigos, a essa exposição de falos e de postes ídolos, etc. Nós temos uma visão totalmente diferente e aí a gente vai expondo ela aos poucos. E aí eu achava importante trazer para vocês o conhecimento do fato de que os museus, os institutos Smithsonian estão associados diretamente ao centro de poder, não por acaso. E aqui nós temos então o quadro completo, ficou mais fácil de ver nessa foto, né? O Capitólio lá ao fundo, o símbolo do feminino. Aqui o obelisco, o falo, o símbolo do masculino, Osíris e Ísis. E aqui o memorial de Lincoln, né? Que seria um arquétipo, um tipo, né? Como se diz, um tipo de Horus. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado essas informações. Na comunidade fechada nós temos isso aí muito mais detalhado, com imagens mais bem produzidas, né?
mas eu sei que nem todo mundo tem condições de estar lá, então a gente tem que trazer o conteúdo de graça também, embora não com tantos detalhes, porque não seria possível devido à questão de tempo. Mas eu acho que já dá para aproveitar bem, né, aquilo que a gente está trazendo aqui. Aqui mais uma vez tudo formando essa visão da pirâmide, né? Pessoal, deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.